E para encerrar a nossa série de entrevistas com os seminaristas que serão ordenados diáconos em novembro, vamos conversar agora com o Charles. Fique conosco. Bom, Charles, seja bem-vindo aqui à Cúria Metropolitana, conhecer um pouco da tua caminhada de fé, da tua vivência na igreja. E eu queria começar que tu contasse para nós dos teus primeiros passos lá na infância, na adolescência, a influência da tua família, na tua vivência e na tua caminhada de fé na igreja. Então eu agradeço primeiramente pessoal aqui da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese pela alegria de estarmos juntos e iniciarmos essa entrevista. Bem, a minha caminhada de infância na igreja, na comunidade de fé, ela tem início lá no ano 2000, quando eu fui batizado. Engraçado porque eu nasci em 97, fui ser batizado com 3 anos de idade, lá em São Leopoldo, por uma influência muito dos meus dindos de batismo, a irmã da minha mãe, meu dindo, e também da minha família. Então, juntamente com os meus pais, a gente foi até São Leopoldo, Sermos de Alvorada, fomos lá para o meu batismo. E ali iniciou a minha caminhada de fé na igreja, através daquele momento marcante para a minha vida. Depois, ali a caminhada na comunidade de fé, com o início também da participação na vida da igreja lá na minha comunidade em Alvorada, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. O envolvimento também desde pequeno com as coisas da igreja, participando como coroinha também lá na comunidade, vendo também a vivência do próprio padre naquele meio, também aos pouquinhos da minha família no meio da comunidade de fé. Quem era o padre naquela época? Então Dom Darley foi um grande incentivador, assim, né? Ele era o padre, meu pároco lá em 2002, e foi muito bacana poder ver no olhar dele, assim, o zelo pela comunidade. O padre Darley, na época, era uma pessoa muito engajada na vivência de fé das pequenas coisas, assim, no meio do cotidiano, nas famílias, e aquilo tocou muito a nossa realidade como família, porque bem dizer, a gente não tinha envolvimento com a comunidade, porque tanto que o meu batismo foi ser lá em São Leopoldo, né? Meus pais não tinham conhecimento ali da comunidade de fé, enraizada naquele chão de Alvorada. Então, a partir da própria experiência do padre lá e também do querer dele para a comunidade, aos pouquinhos a gente foi se engajando na comunidade e percebendo também o amor de Deus na nossa vida. E como é que surge a inquietação de ingressar no seminário? Então, é um ponto bacana de poder ver com esse ingresso lá do padre Darley na época como pároco, eu fui vendo assim que o padre era alguém muito diferente das pessoas que estavam ali. Era alguém que zelava pelas coisas da comunidade e pelas coisas de Deus. Então, as missas também, cuidado com as questões da igreja, do cuidado com as pessoas, no acolhimento, no zelo, nas pequenas coisas, né? No dia a dia lá da comunidade, foi me tocando e foi percebendo assim, esse cara tem alguma coisa diferente. Esse cara tem algo que me chama a atenção. E aos pouquinhos, então, ali foi trilhando. Claro, muito novo ainda, com meus 9, 10 anos, né? Aos pouquinhos, ali as coisas foram sendo no meu coração também preenchidas pelo amor de Deus. Então, foi um pouquinho da visão do padre lá na época e depois também, claro, o padre foi transferido, como todos nós bem compreendemos, mas ali aquela semente foi sendo regada com o passar do tempo também na minha experiência de fé na igreja. E com quantos anos tu ingressou no seminário? Eu ingressei no seminário com 14 anos de idade, lá no seminário São José de Gravataí, podendo perceber um pouco assim, desde do antes, assim, do iniciar de fato a caminhada no Kairos, porque foi numa procissão de navegantes, na festa de navegantes em Porto Alegre, que minha mãe é muito devota, meus pais participaram sempre, e desde a barriga da mãe também participei, que lá eu fui falar para eles que eu queria ser padre. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque desde aquele dia que eu nunca mais esqueço, meus pais sempre acharam um momento muito importante para a sua experiência também de fé. E aquele amor também foi sendo enraizado em mim, desde o Kairos, quando eu realizei os encontros vocacionais, 2010, 2011, até minha entrada no seminário em 2012, com 14 anos de idade. Então, tu fez o ensino médio no seminário também? Fiz ensino médio no seminário São José de Gravataí. E como é que foi a reação dos teus pais, dos teus familiares, quando tu disse que queria fazer lá, que queria ser padre, como é que foi? No início foi engraçado, porque a mãe ela não tinha muito assim, sei lá, o pai e a mãe achavam muito engraçado na época, achavam, a gente queria ter uns netos, né, nossa família queria crescer e tal, mas aí depois eles foram percebendo que de fato era aquele ali o chamado,
porque a gente vai dando sinais também na nossa família, né? Então, nas brincadeiras, nas pequenas coisas lá de casa, até mesmo de brincar de missa como criança, as coisas foram tocando a vida deles também. Aí eles acharam que, bom, a vontade de Deus a gente não pode brincar, né? Então, se é a vontade dele e de Deus, bom, então que ele comece o Kairos para querer ser padre, né? Tu é filho único ou tu tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova, por parte de pai e mãe, e uma irmã mais velha, por parte de pai. Então, e a família apoiou também, as irmãs apoiaram também? Sim, a mana mais nova, sempre gente junto na igreja, participando, se envolvendo também, se engajando na igreja, né? Minha irmã tem 23 anos. E a minha irmã mais velha sempre também esteve esse contato muito próximo e, claro, sempre valorizando também a questão vocacional da nossa família, né? E como é que foi a reação dos teus amigos, assim, mais próximos? Sim, então, na comunidade de fé é tranquilo, né? Porque as pessoas também já percebem um pouco do nosso engajamento ali na paróquia. Agora, os amigos da escola, porque fiz meu ensino fundamental lá no Colégio Paulo Freire, que é um colégio municipal de Alvorada, ali muitos acharam engraçado, porque quase nenhum tinha envolvimento de fato com uma experiência de fé. Então, bem, que isso aí, cara, tá maluco? Bom, acharam mil coisas, né, daquele envolvimento meu com a igreja. E, de fato, quando a gente foi dando sinais e eu disse de fato que queria ser padre, entrei no seminário, então ali alguns até acharam bacana, assim, que legal, algo diferente no nosso meio, que a gente não está acostumado a ver no nosso chão. Então aquilo ali foi tocando também alguns outros, até mesmo na sua experiência de vida, e hoje eu tenho alguns amigos ainda daquela época. E vamos dar um pulo agora para o tempo da filosofia e da teologia, faculdade, estudos. Quais são as tuas boas lembranças deste período? Eu me recordo muito, assim, quando eu ingressei no Seminário Maior de Viamão em 2016, da própria caminhada da nossa comunidade, tanto no discipulado como na configuração, na filosofia e teologia. O envolvimento dos formadores, do nosso também envolvimento como colegas ali, como irmãos de caminhada, foram momentos que marcaram muito a minha vida, assim, os momentos que a gente acampava juntos, os momentos também de esporte, os momentos da própria oração, e depois, assim, dando um pouquinho mais um pulo, no período de pandemia, no seminário a gente ficou recluso, né? A gente teve uma experiência marcante na nossa vida, que foi a própria Páscoa de 2020, quando a gente celebrou juntos lá no seminário a celebração do Tríduo Pascal. Aquilo ali foi uma experiência muito marcante para a minha vida. Eu guardo isso com um sentimento até duplo, assim, de que pena que muitas pessoas não puderam participar do Tríduo Pascal, e que interessante que nós estamos aqui no seminário juntos celebrando esse mistério do amor de Cristo no Tríduo Pascal. Então, essas marcas, assim, marcam muito a minha história, também no próprio estudo, no envolvimento com a filosofia, com a teologia, nos conhecimentos das coisas do homem, das coisas de Deus. Então, isso tudo também mostrou que Deus também se fez presente nas pequenas coisas na minha caminhada no Seminário Maior de Viamão. Tu já falaste do Dom Darley, quando ele era padre, pároco lá da tua paróquia, né? Mas que outros padres, assim, tu considera que foram importantes na tua formação e na tua caminhada? Então, tem vários padres, assim, que marcam a nossa história. Desde o Dom Darley, depois o Padre Ângelo como meu pároco, uma experiência também com o próprio Padre José Flá, que foi pouco tempo lá na paróquia, o Padre Luciano Honório, o Padre Diego Garcia, que foi pároco também quando eu estive no propedêutico, e agora o Padre Luiz Carlos Almeida como pároco, mas entre outros, assim, o Padre Edson Stein, o Padre Lucas Mateus, Padre Michael, o Padre Lívio, né, e agora novamente o Padre José lá no seminário com uma caminhada mais próxima, Dom Silvio Dutra, que foi também nosso formador lá, reitor. Atual Bispo de Vacaria. Atual Bispo de Vacaria. Então, vários padres assim marcam a nossa trajetória, como também no própria caminhada depois nas experiências pastorais, né? Padre José Soutier, próprio Padre Gelson, Padre Luiz Maria, Padre Léo Rosenteufel, Padre Cauê, Padre Eduardo, Animação Vocacional, e agora o Padre Eduardo também como padre de ano de síntese vocacional. Então, são padres que marcam a nossa história também na sua caminhada e no seu sim, porque a gente vai vendo assim que os padres também vão nos apoiando no nosso sim. Então, quando a gente vê um padre bem, a gente também fica muito feliz, né? E o que tu diria para o jovem que está com essa inquietação aí? Entro no seminário, não entro, tenho essa vontade, mas está com aquele passo final com o freio de mão puxado. O que tu diria? Eu diria assim que
não só vale a pena, mas vale a vida. A gente se lançar no amor de Deus é muito importante hoje para a nossa caminhada, tanto de fé, mas também como amor de Deus. Tem um Deus que nos ama e ama muito a cada um de nós. E a gente não consegue mensurar esse amor. Então, quando a gente, como jovem, se lança no olhar de Deus, no mar da vida de Deus, nas coisas de Deus, certamente Deus terá muitas coisas boas para dizer, tanto para esse jovem, mas também para a sua família. E Deus cuida de tudo. A gente pode estar com medo, pode estar com receio, um pé atrás, como tu mesmo disse, né? Mas quando a gente se lança de fato no amor de Deus, Ele certamente tem muito a dar a nós também, a partir daquele nosso sim, no amor, no se lançar de fato nesse mar de Deus. Charles, agora para encerrar nossa entrevista, eu queria que tu deixasse o convite para quem está nos vendo para a ordenação diaconal. Então, queridos amigos da nossa Arquidiocese de Porto Alegre, com grande alegria, eu convido a cada um de vocês a se fazer presente no dia 24 de novembro, 20 horas, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, para a celebração eucarística, na qual eu, mais o Arthur, o Bruno e o Marcos seremos ordenados diáconos para a Igreja de Porto Alegre. Que você também sinta-se muito bem convidado e bem-vindo também nessa celebração da nossa fé e da nossa Igreja de Porto Alegre. As entrevistas com os demais seminaristas já estão publicadas aqui no nosso canal da Arquidiocese. Curte os vídeos, compartilhe com os seus contatos, com suas pessoas mais próximas, mais queridas. Muito obrigado por nos acompanhar nessa série das ordenações diaconais de 2023 e até o nosso próximo encontro.